Olá! Este vídeo foi feito pela professora Aline Marques Dias e tem por objetivo apresentar o projeto de eletiva cujo tema é Mitologias Gerais. A proposta desse projeto é tomar conhecimento sobre as diversas mitologias e instigar a criatividade dos alunos através de uma divertida viagem ao passado. Após as aulas expositivas sobre as diferentes culturas apresentadas, teremos uma experiência de gamificação RPG onde os alunos experimentarão e colocarão em prática o que aprenderam. Em seguida temos o cronograma geral do planejamento de aulas, que sofreu algumas alterações mediante a disponibilidade das aulas presenciais, mas tentaremos nos ater a ele o máximo que pudermos. Neste breve sumário nós podemos ver como serão divididas nossas aulas. Como estamos dividindo as aulas em atividades quinzenais, na aula de hoje abordaremos cultura greco-romana e nórdica. Na próxima aula veremos mitologia dos orixás, mitologia egípcia, folclore brasileiro e já teremos uma introdução à atividade de RPG. Vamos iniciar a aula sobre o que é mitologia. Lembre-se que tudo que está nessa videoaula será cobrado nas atividades, então assista com atenção. A mitologia é um sistema de crenças composta por uma série de narrativas chamadas de mito. Essas histórias buscam explicar tudo o que existe e é importante para uma sociedade. Os mitos são histórias que explicam a existência de diversos elementos da natureza, assim como ensinam sobre o comportamento humano. Essas narrativas e lendas compõem o imaginário coletivo de um determinado povo. Formam uma tradição oral, suas histórias são contadas de geração a geração. Esses relatos fabulosos se transformam na história das coisas e em uma crença comum compartilhada por um grupo de pessoas. A palavra mito possui sua origem no termo grego mythos, que significa narrativa. Assim, a mitologia pode ser compreendida como um conhecimento oral que visa explicar o mundo. O mito é a história contada oralmente composta de seres fantásticos, heróis, deuses e criaturas mitológicas. Essas são repletas de ensinamentos e formam um tipo de conhecimento. Ao longo da história, o termo mito passou a designar eventos ou personagens que parecem romper com a lógica. Quando utilizado para pessoas, a palavra mito assume o sentido de identificar aquela pessoa a um herói, algo que está acima das pessoas comuns. Entretanto, quando é utilizado para definir eventos do passado, os mitos significam algo possivelmente falso, sem confirmação, mas que algumas pessoas acreditam. Não é possível precisar a quantidade exata de mitos ou mitologias existentes. Diversos povos construíram diferentes e complexos sistemas mitológicos. Entretanto, todas as mitologias possuem uma característica comum: servir de explicação para o surgimento do mundo, para os elementos da natureza e as relações entre os seres humanos. Mitologia greco-romana. Os deuses cultuados pelos antigos habitantes da Grécia, eram representados sob a forma humana e simbolizavam os anseios e temores humanos. Eles regiam as forças da natureza, comandavam o céu, a terra, o sol, a lua, os rios, o mar, o vento, etc. Os deuses se comportavam como criaturas humanas, ou seja, tinham ciúme, inveja, ódio e amor. Eles eram imortais e estavam dispostos numa hierarquia.
Embora esteja diretamente ligado à cultura em que se formou, um deus pode, como qualquer elemento cultural, passar de um grupo para outro mudando de significado e função, para ajustar-se aos interesses do novo meio social, e um exemplo disso são os deuses cultuados na Roma antiga, denominados de deuses romanos, que provinham na sua maioria da Grécia. Esses apenas mudaram de nome quando foram adotados em Roma. Portanto, veremos aqui os deuses da mitologia greco-romana. Os do céu, dos raios e das tempestades, governante de todos os deuses do Olimpo, Zeus era um pai amoroso e severo que acudia aos sofredores e punia os malfeitores. Do alto do Monte Olimpo, Zeus observava os deuses imortais. Sua arma preferida era o relâmpago, que atirava sobre todos que o desafiavam. No Monte Olimpo, Zeus cuidava para que cada divindade cumprisse seu dever, punindo deslizes e resolvendo disputas. Zeus era casado com a deusa Hera, mas teve muitos filhos fora do casamento. Quase todos heróis como Hércules e Perseu, a quem sempre procurava ajudar. Para os gregos, Zeus governava os fenômenos da natureza e os céus, mas era visto como protetor dos governantes e pai dos deuses imortais. Chamado de Netuno pelos romanos, Poseidon era o deus dos mares e oceanos. De personalidade forte e temperamento difícil, era o mais poderoso dos deuses depois de Zeus. Poseidon era cultuado por marinheiros, pescadores e por todos que tinham suas vidas ligadas ao mar. Como o mar, podia ser calmo e tranquilo ou furioso como uma tempestade. Com seu tridente, causava terremotos e maremotos. Poseidon presenteou o rei Minos com um lindo touro branco, que ele fez surgir dos mares para ser sacrificado em seu nome. Mas Minos preferiu sacrificar outro touro. Ofendido, Poseidon fez a rainha dar à luz uma criatura com corpo de homem e cabeça de touro, o temível Minotauro. Poseidon também criou o primeiro cavalo e era o pai de Pégaso, o famoso cavalo alado das lendas gregas. O deus da arte, da música, da profecia e da cura, Apolo era filho de Zeus e Lito e tinha uma irmã gêmea, Ártemis. Era retratado como um jovem bonito e atlético e carregava uma lira ou um arco. Para os gregos, era tão belo e perfeito que o sol era, na verdade, Apolo em sua carruagem dourada. Podia trazer a sorte, curar doenças e afastar o mal, ou causar desastres, pragas e tormentos. Sua fama como arqueiro o fez desafiar Eros, Cupido para os romanos. Eros acertou uma flecha em Apolo, fazendo-o se apaixonar por Dafne. Apolo a perseguiu por todos os lugares, até que ela pediu ajuda e seu pai a transformou em um pé de louro. A partir desse dia, Apolo decretou que o louro seria uma árvore sagrada. Daí surgiu o costume de premiar os campeões com coroas de louros, que dura até hoje. Deusa da natureza, Ártemis era representada junto de uma corça ou cão de caça. E por ser excelente arqueira e caçadora, como seu irmão gêmeo, Apolo, tinha sempre seu arco e flechas. Aos 3 anos, Ártemis pediu a Zeus que a fizesse ficar virgem para sempre. Mas Ártemis viveu um grande amor, que terminou de modo trágico. Orion era um jovem arqueiro e caçador que se tornou o seu grande companheiro de cacadas. Pouco a pouco, surgiu uma grande paixão, e Ártemis decidiu abandonar seus votos para se casar. Louco de ciúmes, Apolo enviou um escorpião para atacar Orion,
que mergulhou no mar, Apolo fez sua irmã acertar uma flecha numa pedra distante da praia, mas era, na verdade, a cabeça de Órion. Zeus levou o corpo de Órion e o escorpião para o céu, onde se tornaram duas constelações. Hermes, chamado de Mercúrio pelos romanos, Hermes era filho de Zeus e da ninfa Maia, filha do gigante Atlas. Deus da velocidade e do comércio, Hermes era o mensageiro dos deuses e protegia os viajantes, mágicos e adivinhos. Era responsável pela sorte, mas também protegia os ladrões, malandros e trapaceiros. Assim que nasceu, roubou o gado de Apolo. Depois, com o casco de uma tartaruga, construiu a primeira lira, que foi dada ao irmão para acalmar sua fúria. Apolo gostou tanto que deu a Hermes o caduceu, o bastão da paz e da cura. Grande conquistador, teve muitos filhos e filhas. O mais famosos era Pá, protetor dos basques e dos rebanhos. A imagem de Hermes é conhecida pelo elmo e sandálias com asas, que o levavam rapidamente a qualquer lugar. Palas Atena nasceu de uma dor de cabeça. Isso mesmo. Tomado por dores de cabeça terríveis que o enlouqueciam, Zeus pediu que Hefesto abrisse a sua cabeça com um machado de ouro. E lá de dentro saltou Palas Atena, vestida e armada para trazer a justiça e a sabedoria para os mortais e os deuses. Conhecida como a deusa da sabedoria, da guerra e da justiça, Palas Atena era a padroeira de Atenas, onde até hoje é possível visitar as ruínas de seu templo, o Partenon. Por sua habilidade e inteligência, Palas Atena ajudou a cidade em diversas guerras, como a famosa Guerra de Troia. Ela também ajudou heróis como Hércules e Perseu, dando conselhos, presentes e armas mágicas. Entre os romanos, era chamada de Minerva, e seu símbolo era a coruja, que até hoje representa a sabedoria. Ares, filho de Zeus e de Hera, herdou o mau humor da mãe e a crueldade do pai. Enquanto Palas Atena era a deusa da estratégia e do combate honrado, Ares representava o lado violento da guerra. Por isso, Ares era patrono da cidade guerreira de Esparta, enquanto Palas era madrinha de Atenas, berço da arte e da filosofia. Ares foi amante de Afrodite, a deusa da beleza, e com ela teve muitos filhos, como Fobos, a origem de Fobia, Deimos e Eros. Na mitologia romana, Ares era conhecido como Marte, a origem do termo marcial, que se refere a combates e lutas. Mais tarde, os cientistas deram o nome de Marte ao planeta vermelho, cor de sangue. E seus dois satélites receberam os nomes dos filhos de Ares, Fobos, medo, e Deimos, terror. O nome Afrodite significa nascida das espumas, porque os gregos acreditavam que ela tinha surgido dos mares. Filha de Urano, Afrodite surgiu das espumas, dentro de uma concha de madrepérola. Além de bela, também era ciumenta e cruel. Afrodite teve um filho chamado Eros, o deus do amor, conhecido pelos romanos como Cupido e representado como um anjinho que disparava flechas mágicas, que faziam os mortais e os deuses se apaixonarem perdidamente. Os romanos também cultuavam Afrodite, a quem deram o nome de Vênus. Mais tarde, em homenagem à beleza dessa deusa, os cientistas decidiram batizar como Vênus o planeta mais próximo da Terra, que aparece no céu como a mais bela e brilhante de todas as estrelas, conhecida por nós como a estrela d'Alva. Hércules foi o maior herói da mitologia greco-romana. Filho de Alcmena e de Zeus,
tornou-se o mais forte de todos os mortais. Para entrar no Olimpo e viver para sempre, enfrentou os 12 trabalhos de Hércules, derrotar o leão de Nemeia 2. Matar a hidra de Lena 3. Capturar o javali de Erimanto 4. Prender a corca dos pés de bronze 5. Derrotar as aves do lago Estínfalo 6. Limpar os estábulos do rei Augeas 7. Capturar o touro de Creta 8. Domar as éguas de Diomedes 9. Roubar o cinturão das Amazonas 10. Capturar os bois de Gélion 11. Encontrar as maçãs de ouro 12. Capturar Cérbero, o cão de 3 cabeças Festo era filho de Zeus e Hera. Por ser feioso, foi jogado ao mar, sofrendo um ferimento que o deixou manco. Criado pela deusa Tétis, desenvolveu habilidades de ferreiro e artesão. Hefesto criou os raios que Zeus lançava do Olimpo, o tridente de Poseidon, as flechas de Apolo e a armadura usada por Aquiles na guerra de Troia. Casou-se com a bela e orgulhosa Afrodite, mas a deusa da beleza o traiu com Ares, o deus da guerra. Para se vingar, Hefesto prendeu os dois em uma rede de fios transparentes que ninguém poderia romper. Depois, casou-se novamente, com Caris, e finalmente encontrou a felicidade. Para os romanos, Hefesto era conhecido como Vulcano, nome que deu origem à palavra vulcão, uma referência à ligação dessa divindade com o poder do fogo e do metal. O Perseu era filho de Daneia, seduzida por Zeus, que apareceu para ela como uma chuva de ouro. Furioso, Acrício prendeu a filha grávida numa arca de madeira e a lançou ao mar, mas Zeus fez os ventos levarem a arca até a ilha de Sérifo. Ali, Perseu cresceu forte e corajoso, mas foi desafiado pelo rei a trazer a cabeça da Medusa, que tinha cabelos de serpentes e transformava em pedra todos que olhassem para ela. Para isso, Perseu teve a ajuda dos deuses, as sandálias de Hermes, o elmo de Heides e a espada e o escudo de Palas Atena. Usando o escudo como espelho, Perseu viu a Medusa se aproximar e cortou sua cabeça com a espada. De volta ao palácio, o rei perguntou se ele teve sucesso, e Perseu retirou a cabeça da Medusa de um saco, transformando todos em pedra. Dédalo foi o arquiteto e inventor que projetou o labirinto onde vivia o temível Minotauro. Foi ele quem ensinou a princesa Ariadne a ajudar Teseu a entrar e sair do labirinto sem se perder. Como castigo, Dédalo foi preso no labirinto, junto com seu filho Ícaro. Para fugir dali, ele construiu asas de penas de gaivotas e cera de abelhas. Porém, ao sentir-se livre, voando pelos céus, Ícaro se achou tão poderoso quanto um deus e voou cada vez mais alto, sem ouvir os conselhos de seu pai. O castigo pela ousadia não demorou. O sol foi derretendo a cera e desfazendo as asas. Sem ter o que fazer, Ícaro despencou dos céus e caiu no mar, onde se afogou. Mas o sonho de voar continuou vivo, inspirando inventores como Dédalo, entre os quais o brasileiro Santos Dumont, o inventor do avião. Prometeu era neto de Urano, o céu, e de Gaia, a terra. Primo de Zeus, vivia no Olimpo e criou os primeiros homens, dando-lhes o conhecimento do fogo, com a promessa de que fariam sacrifícios a Zeus. Quando os homens falharam em seu dever, Zeus ficou furioso e retirou o fogo da humanidade, que passou a viver no frio, na fome e na escuridão. Mas Prometeu roubou o fogo do Olimpo e o devolveu aos homens, que ficaram livres para cuidar da sobrevivência.
Sentindo-se traído, Zeus jurou se vingar. E condenou Prometeu a um sofrimento sem fim. Prometeu foi acorrentado a um rochedo no alto de um monte no Cáucaso. E todos os dias uma águia vinha devorar o fígado de Prometeu. Como o ferimento se regenerava, no dia seguinte a águia voltava novamente, num castigo eterno. Pandora foi a primeira mulher, criada por Hefesto e Palas Atena amando de Zeus, que desejava castigar os homens depois que Prometeu deu-lhes o segredo do fogo. Pandora, que significa aquela que tem todos os danos, recebeu de cada deus ou deusa um dom diferente. Atena lhe deu a inteligência, Afrodite, a beleza, Hermes, a capacidade de mentir e enganar, e assim por diante. Zeus então enviou-a para a terra, onde se casou com Epimetel, irmão de Prometeu. Mas Pandora tinha um segredo terrível. Ela recebeu dos deuses uma caixa que jamais deveria abrir. Curiosa, Pandora abriu a tampa. Mas dentro da caixa estavam todos os males do mundo, que foram libertados sobre a humanidade. Dentro da caixa só restou a esperança, que fica sempre muito bem guardada, para quando precisamos dela. Narciso filho de Céfiso, deus do rio, e da ninfa Liríope, Narciso era o mais belo de todos os rapazes, atraindo amor e inveja. Mas, além de belo, Narciso era orgulhoso e vaidoso, desprezando o amor e a atenção de todos. Magoadas, as ninfas pediram que os deuses o castigassem. E a deusa Nêmesis o fez se apaixonar pelo próprio reflexo, ao ver sua imagem refletida na lagoa, apaixonou-se perdidamente por si mesmo. Encantado, o jovem ficou assim dias e noites, sem comer ou beber. E foi definhando até morrer ali mesmo, apaixonado pelo reflexo. No local onde ele morreu, nasceu uma flor chamada Narciso, como uma lembrança do que acontece quando damos mais atenção à nossa vaidade e orgulho do que ao mundo e às pessoas à nossa volta. Filho de Egeu, rei de Atenas, Teseu era o grande herói e protetor da cidade, que prometeu acabar com os terríveis sacrifícios de jovens atenienses feitos ao Minotauro todos os anos. Seu pai concordou, mas pediu que ele desse um sinal, usando no navio velas brancas se tudo desse certo, ou velas negras se não tivesse sucesso. Usando um novelo de lã, Teseu foi marcando o caminho dentro do labirinto, para não se perder. E depois de uma batalha terrível, finalmente derrotou o Minotauro. Mas Teseu se esqueceu da promessa feita ao pai e não trocou as velas negras do navio. Desesperado por achar que o filho tinha morrido, Egeu se atirou ao mar que até hoje leva o seu nome, o Mar Egeu, que banha a costa da Grécia. Vamos fazer uma breve revisão da aula. Qual a importância da mitologia para os povos antigos? Qual figura da mitologia greco-romana mais chamou sua atenção? Por quê? Agora vamos falar sobre a mitologia nórdica. A mitologia nórdica ou germânica foi desenvolvida nos países escandinavos ou nórdicos, como as atuais Suécia, Noruega, Finlândia, Islândia e Dinamarca. Da mesma forma que a mitologia grega, romana e egípcia, a mitologia nórdica possui grande importância na configuração da cultura dos antepassados desses povos. Até hoje, ela inspira filmes, quadrinhos, vídeos, jogos, etc. Constituída de deuses, heróis, anões, gigantes, serpentes,
lobos e feiticeiros. As lendas relatam acontecimentos que procuram explicar a origem da humanidade, a vida após a morte, fenômenos da natureza, dentre outros. Por ser crença entre vários povos, é também chamada de mitologia viking ou germânica. Os principais deuses que compõem a mitologia nórdica são Odin, maior dos deuses vikings, o pai dos deuses. Frigga, deusa da fertilidade e mulher de Odin. Tyr, deus do combate e filho de Odin e Frigga. Vidar, deus da vingança, filho de Odin. Thor, deus do trovão, filho de Odin. Bragi, deus mensageiro da poesia e sabedoria, filho de Odin. Balder, deus da justiça, filho de Odin e Frigga. Loki, meio gigante e meio deus, ele é considerado o pai das mentiras. Hel, deusa do inferno e filha de Loki. Exatamente, na mitologia Hela é filha de Loki, e não irmã como a gente assiste nos Vingadores. O universo segundo a mitologia nórdica é dividido em 9 reinos. Midgard, Terra-média e Reino dos Humanos, que corresponde ao planeta Terra, mundo físico. Jord é a deusa guardiã desse mundo. Asgard, separado do mundo dos humanos por imensos muros, Asgard é reino dos deuses, mundo superior, os céus, e seu guardião é Heimdall. Seus líderes são Odin, o deus maior da mitologia nórdica, e Frigga, a deusa da fertilidade. Niflheim, governada pela deusa Hel, deusa do inferno e filha de Loki. Niflheim corresponde ao reino do gelo e do frio, onde se encontram gigantes e anões do gelo. Vanaheim, mundo de repouso dos deuses Vanir, local onde nasceu Njord, deus protetor dos navegadores e o principal do clã dos Vanir. Svartalfheim, local onde os deuses subterrâneos, chamados de Svartalfar, moravam. Seu líder é Roder, deus cego, irmão de Balder, deus da justiça e filho de Odin e Frigga. Jotunheim, reino dos gigantes, chamados de Jotuns, sendo que sua principal cidade é Utgard. Seu líder é Thrym, rei dos gigantes. Nidavellir, reino dos anões, que está localizado nos subterrâneos de Midgard. Seu líder é Vidar, deus da vingança e filho de Odin. Muspelheim, reino do fogo, onde vivem os gigantes de fogo. Seu líder é Surta, o gigante de fogo. Alfheim, reino dos elfos, seres mágicos de aparência humana e enorme beleza. Além dos reinos, é necessário falar também sobre outros fatos importantes na mitologia nórdica, como por exemplo a Bifrost. A Bifrost é o nome dado à ponte de ligação entre o reino dos deuses, Asgard, e o reino dos homens, Midgard. Yggdrasil é a árvore mítica e sagrada da mitologia nórdica, considerada a árvore da vida e que sustenta os 9 mundos. Ela é o eixo do mundo e suas profundas raízes os conectam. Valhalla, chamada de Salão dos Mortos, corresponde à residência dos deuses, ou seja, o local onde eles eram recebidos após a morte honrada nas batalhas. Por fim, o Ragnarok. Na mitologia nórdica, Ragnarok corresponde ao local do destino final dos deuses. A Batalha de Ragnarok aconteceu na região de Midgard entre as forças do bem e do mal, resultando no fim do mundo e de todas as criaturas, sejam deuses, heróis, gigantes, monstros. Note que, diferente das outras mitologias, na mitologia nórdica, os deuses não são eternos e com a Batalha de Ragnarok, muitos deles morrerão, dando origem a outros novos.
Vamos agora falar sobre Odin. Ele é maior dos deuses nórdicos, o pai dos deuses. Odin é representado como um homem velho, mas forte e vestido com suas armas de guerreiro, pois ele é o deus da sabedoria, da guerra e da morte. Também é conhecido como Wotan na mitologia germânica. Para obter a sabedoria, Odin ofereceu um dos olhos a Mimir, o guardião, e ainda ficou 9 dias ferido por uma flecha e pendurado na árvore Yggdrasil, para ser iniciado nas runas. Nos campos de batalha, Odin costumava cavalgar montado em seu cavalo de 8 patas, Sleipnir. Odin era casado com Frigga e teve vários filhos, dentre os quais Thor e Vidar. Também são suas filhas as Valquírias, que Odin manda aos campos de batalha, a fim de recolher os corpos daqueles que morreram lutando bravamente. Os guerreiros escolhidos pelas Valquírias viverão felizes no palácio de Valhalla até o dia da batalha de Ragnarok, quando Odin será morto. Não será, porém, o fim. A terra ressurgirá fértil e será repovoada por 2 seres humanos e uma era de felicidade será instaurada. Frigga era a deusa da fertilidade e mulher de Odin. Frigga é representada como mãe, guerreira e sábia que conhece os segredos dos homens, mas não os revela. Quando os guerreiros morrem em combate, as Valquírias escolhem aqueles que irão para Valhalla, junto a Odin, e a outra metade ficará em Folkvang, perto da deusa. Ali, passarão o resto dos dias exercitando-se e participando de alegres banquetes, até o fim dos tempos, na Batalha de Ragnarok. Por fim, vamos falar de Thor. Thor, deus do trovão e filho de Odin. Talvez seja o deus nórdico mais popular até hoje, pois seu culto foi levado para a Inglaterra pelos Vikings. Thor é filho de Odin e Jord, a personificação da terra, e é um guerreiro que utiliza o martelo mágico, Mjolnir, que nunca era o alvo e pode ter seu tamanho reduzido. Os antigos acreditavam que os trovões eram a prova que Thor estaria usando o martelo, daí a crença em considerá-lo como deus do trovão. Thor foi casado 2 vezes e gerou 4 filhos. O segundo casamento, o mais importante, foi com Sfi, que lhe deu 3 filhos. Sfi era uma deusa belíssima e também guerreira habilidosa. No fim dos tempos, durante a batalha de Ragnarok, disse que Thor matará e será morto por Jormungandr, a grande serpente. Vamos refletir sobre essa aula. Qual figura da mitologia nórdica mais chamou sua atenção? Por quê? Faça anotações no seu caderno e mostre para a professora. Muito bem. A nossa aula de hoje fica por aqui. Todas as anotações que vocês fizeram no caderno e reflexões podem ser mandadas para a sua professora via WhatsApp. O formulário que vale nota estará disponível até dia 14 de maio de 2021. Deixarei alguns links de leitura complementar na descrição do vídeo. Entrem em contato para plantão de dúvidas em horário de aula no número de WhatsApp que a professora disponibilizou. Bons estudos e até a próxima aula!